Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí. Iremos abordar um tema novo hoje. Mas primeiramente temos que falar aí sobre o nosso lenga-lenga, né? Nossa ladainha. historiacomp1@outlook.com, nosso e-mail, o Facebook Isto-Sá e o celular para mensagem, o 3291650267. Hoje falaremos sobre um tema novo chamado de crise do antigo regime. Isso aqui, pessoal, a gente já até falou alguma coisa desse troço aqui, já demos algumas olhadas minuciosamente, já falamos um pouquinho sobre essa parte do antigo regime, mas eu quero explicar para vocês aqui, para a gente entender como nós iremos entrar no meados do século XVIII nas principais revoluções que irão haver na nossa história, como a Revolução Francesa, Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos. Tudo isso nós vamos abordar mais na frente. Mas nós temos que entender como que ocorreu essa transição, quais foram os fatores que levaram essa crise do absolutismo. Tranquilo, pessoal? Tudo aquilo que nós viemos explicando. Então falaremos aí sobre esse antigo regime. Primeira coisa que nós temos que fazer é a transição do feudalismo para o capitalismo. Uma coisa que a gente já falou disso já. O que nós observamos? Um cai em meio crise e o outro início de expansão marítima e tudo mais. Vamos falar primeira parte aí. O que é isso, pessoal? O feudalismo vai começar a cair, como nós já falamos já anteriormente, através de quê? Através de uma crise. Que crise é essa? As principais, a peste e guerras. Enquanto nós vamos ter um novo, como que eu posso dizer? Um novo movimento. Como, por exemplo, a expansão marítima, a preocupação com o lucro. Tudo isso nós estamos levando, saindo desse feudalismo, para o chamado capitalismo comercial. Como assim? Olha só, pessoal, como nós já observamos, através do renascimento comercial, através das cruzadas, e nós já falamos do renascimento urbano e tudo mais, o capitalismo vai voltar através do quê? Das velhas rotas, né? O reabrimento das velhas rotas comerciais. Então nós vamos observar que o feudalismo vai entrar em crise. O início da expansão marítima também nós vamos observar, e a preocupação com o lucro. Tudo isso vai levar ao chamado capitalismo comercial. Quais eram as relações sociais que existiam nesse antigo regime, nesse regime? Nós observamos que o clero e a nobreza são pontos fortes, são fortalecidos, e a burguesia crescendo ainda, tendo ascensão ainda, está no caminho ainda para se tornar uma grande força, de ter um grande poder, ainda se encontra fraca. Ela ainda não consegue se impor como poder no meio dessa sociedade estamental, dessa parte de clero e nobreza. Tranquilo, pessoal? Beleza? A política feudal, nós já falamos sobre essa política feudal, era marcada por descentralização, os reis fracos. Só que vai começar a haver uma mudança no século XIV. Uma centralização do poder e a formação dos chamados Estados Nacionais. Nós já falamos sobre isso já. O que nós temos que observar aqui? No começo, há uma descentralização do poder. Quem está no poder são os feudos, os donos dos feudos. É um poder centralizado regionalmente, através do direito consuetudinário, nós já falamos sobre isso, e através dos seus costumes, as leis ditadas dos costumes, e o rei, você tem um poder fraco do rei nessa época. Só que vai passando o tempo, a burguesia vai se levantando, os reis começam a centralizar o seu poder, formando assim os estados nacionais. Só que a burguesia tinha pouca força ainda. Quando ela vai ganhar mais poder? A partir do momento em que ela vai se aliar aos monarcas. Por que ela vai se aliar aos monarcas? Porque ela observa
que com a centralização do poder, o rei ganhando prestígio, o que irá acontecer? Você vai ter o que? A unificação da moeda, você vai ter uma língua oficial, você vai ter mais segurança dos transportes nas estradas. Porque, como nós já observamos, né, as estradas eram locais perigosos para os salteadores, para os ladrões e tudo mais. E com essa centralização do poder, os burgueses vão ver o quê? Vão ver nisso o quê? Benefícios. E eles vão apoiar aos monarcas, liberando capital para financiar o seu poder. E, consequentemente, o rei retribuindo com apoio. Tranquilo e tudo mais, pessoal? Beleza? Nós vamos observar esse nascimento desse sentimento nacionalista, mas como ocorre isso? Através dos reis passarem a ser admirados, os reis serem protetores contra abusos de outras pessoas, o chamado direito divino do rei. Tranquilo, pessoal? Beleza? E a tal chamada língua nacional. Óbvio, porque implantando uma única língua, você tem uma melhor dinâmica dentro do Estado. Os documentos regidos não através de dialeto de cada região. Esse vídeo nosso vai ser bem rápido, é uma questão bem introdutória para nós voltarmos a alguns conceitos já falados anteriormente, para entendermos algumas coisas que nós iremos aprofundar, como as revoluções. Tranquilo, pessoal? Beleza? Que eu acho muito importante para a sua prova. Olha só. Quais são os recursos para o Estado impor o seu poder? Para o Estado impor esse poder, para os monarcas imporem seu poder, eles vão ter alguns recursos. Quais serão esses recursos? Serão funcionários treinados, especializados, formando assim a burocracia da corte. Ou seja, são funcionários treinados para governar e também para receber obediência, para prestar obediência à corte. Tranquilo, pessoal? Essa é a burocracia da corte. O outro é a formação de uma capital para aquele estado. Tranquilo, pessoal? E claro, obviamente, a formação de um exército permanente é pago. Por quê? Quando você tem um exército permanente pago, você tem, como que eu posso dizer, vamos dizer assim, literalmente, quando você tem um exército permanente pago, você tem um domínio sobre as outras classes. Por quê? Como nós já vimos, o rei era o cara maior que todos, tranquilo? E quando ele ia entrar em guerra, ele pedia aos nobres que reuniam seus exércitos e tudo mais. Com o rei tendo esse exército permanente, o que irá acontecer? Este rei pode a qualquer momento reprimir qualquer revolta e assim não dependendo mais dos nobres. Tranquilo? É uma fidelidade de pessoas que vão lutar em nome do rei. Ok, pessoal? Beleza? O que nós podemos explicar para essa crise do século XVII? Olha só, pessoal. O que nós temos que entender, na verdade, aqui, é que nós temos várias discussões, vários doutrinadores, vários historiadores com teses. Nós vamos pegar duas teses aqui de dois historiadores e iremos falar para vocês aqui. A primeira tese, essa que eu acho mais importante, é o cuidado com a generalização. Ou seja, nós vamos observar que em cada local vai haver uma diferente, como que eu posso dizer, essa crise vai se formar diferente em determinados locais. Vai haver uma diferença entre estados, entre regiões. Por exemplo, quanto na Inglaterra e na Holanda, essa transição para o capitalismo foi rápida, nós vamos observar que em outros foi lento. Por exemplo, o caso da França e Espanha. Aí nós vamos observar que a influência da aristocracia vai ser um entrave para essa transição logo para o capitalismo. Só que nós temos que observar o que aqui antes, pessoal. É que mesmo a burguesia ganhando um espaço, a nobreza e as regalias
que como que eu posso dizer também, os privilégios eles vão ser ainda concentrados numa minoria à parte. A burguesia ainda não tem parte, não tem força, não tem poder. Só a partir da acumulação de capital é que ela vai conseguir depois dar os seus pulos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Nesse caso aqui dessa doutrina, nós podemos observar o caso francês. Né? O caso francês, nós observamos guerras civis, baixa produtividade da indústria e das manufaturas e lutas políticas. Outros historiadores olham para o lado da implementação do capitalismo para levar de logo à eliminação do feudalismo. Ou seja, nós observamos aqui que no século XVI nós vamos ver uma baixa produção, ok? Por causa desse vínculo muito ainda com o feudalismo. E a partir da crise do século XVII, nós vamos observar que para você sair logo desse feudalismo, para ver essa transição logo, nós temos que romper com o feudalismo. E isso vai ser como? Através do êxodo rural das pessoas para as indústrias. Tranquilo, pessoal? Beleza? Aí nós vamos observar o quê? Que a partir de tudo isso, o absolutismo passa a ser contestado. O metalismo passa a entrar em carência. As políticas adotadas pelos estados absolutistas começam a ser contestados, começam a ser indagadas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Aí nós vamos observar o quê? O desenvolvimento da economia de mercado. Ou seja, nós vamos observar que a burguesia vai subir, vai começar a ganhar cada vez mais prestígio, tranquilo, pessoal? Através da Revolução Industrial mais especificamente, e a nobreza vai começar a cair. Tranquilo, pessoal? Beleza? E nós vamos ver nisso tudo surgir um novo espírito. Outras formas, esses privilégios da nobreza, os abusos dos reis, a incentivação na parte científica, nós vamos observar que vai abalar as bases e também vai abalar as bases fragilizadas do antigo regime. Nós iremos entrar na nossa próxima aula, pessoal, nesse momento de ruptura com esse antigo regime. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula iremos falar uma coisa muito importante, o iluminismo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, mande um e-mail para historiacompeon@outlook.com. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.